Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista, mais um bate-papo para poder falar sobre a nossa cultura, para falar sobre a nossa região. Eu sou Marcos Moura, produtor cultural e jornalista, e hoje eu estou aqui com o Adriano. A gente vai bater um papo hoje sobre a cultura do bate-bola de carnaval. Adriano, obrigado pelo convite, por me chamar para estar aqui contigo hoje, para estar trocando essa ideia, para estar levando para o público, para quem acompanha a gente, mais conhecimento, né, e entretenimento também, as pessoas conhecerem um pouco mais sobre essa cultura que eh, a gente observa que em muitos lugares é mais forte, outros lugares ainda está começando, outros lugares estão sendo resgatados. Adriano, obrigado. Eh, eu quero começar esse nosso bate-papo perguntando quem é o Adriano, para que as pessoas que estão acompanhando a gente possam conhecer um pouco sobre você. Quem é o Adriano? É, sou Adriano, né? Sou casado, tenho um filho de 8 anos. Minha profissão é vigilante, né? Também sou instrutor de capoeira, né? Na Escola Abadá Capoeira, na qual também eu tenho um projeto também que dou aula também para as crianças. E é isso, né? É isso, só isso. Casado com filho já é muita coisa, né? E É, ele diz que é só isso. Então, é, quando que você começou? Qual foi a ideia, assim, de criar esse projeto chamado Turma da Maloca? iniciou a ideia veio mais do meu filho, né? Ele passou a ver vídeos, né, no YouTube. Eu já brinquei muito carnaval, só que o pessoal perto da minha casa, alguns casaram, outros se mudaram, aí foi ficando meio fraco, né? Uhum, Essa cultura da gente lá. E o meu filho, eu via que ele se interessava muito, ele ficava acompanhando, aí ele foi e me pediu, né? Pra estar fazendo a fantasia para ele, eu inscrevi ele numa turma, né? Que era a ideia, a princípio era só ele estar brincando, né? uhum, Mas aí o responsável da turma, não, vai também, pô, pai e filho vai ficar legal e tal, que não sei o quê. Aí eu fui. Aí depois ele pediu para fazer no próximo ano. Eu pensei que era só fogo de palha, né? Aí ele foi e pediu para fazer. Aí eu falei, vou ver com os colegas meus aí, então eu mesmo vou aprender a fazer. Vamos fazer uma turma aqui para animar aqui nossa comunidade para ver se resgata o pessoal da antiga, né? sim. Aí tivemos uma ideia, ele vendo os desenhos, né, do Hulk Gladiador e tal. Ele, pô, pai, vamos fazer do Hulk e tal. Eu falei, vamos tentar fazer sim. Aí fui perguntando aos amigos, né, como é que fazia todo o processo, né, de desenhar, pintar. Os amigos foram me passando as coordenadas e demos início aí, pontapé e tá aí até hoje aí, 2 anos. É, foi fundado em 2022. Está 2000, bem, né? é, Mas pelo que a gente estava conversando aqui, já tem uma proporção grandiosa, né, no território. sim, estamos indo para o terceiro ano, né? Estamos indo para o terceiro ano, que é difícil. É uma fantasia trabalhosa, cara, mas estamos conseguindo levar aí, estamos indo para o terceiro ano aí, graças a Deus. E aí, pelo que você está me contando, você aprendeu do zero, porque não era a tua área, Isso. né? E aí você criou um projeto social para poder atender a comunidade, aglutinar e chamar as pessoas, as crianças, os familiares. Fala um pouquinho sobre o projeto que foi criado. Então, eu e o Fiuca, meu vizinho, né? Que também é da antiga, na época ele saía de perro, que era o mais tradicional aqui em São Gonçalo, né? Uhum. Então ele estava meio que parado também, aí falei com ele, ele gostou da ideia, aí tivemos a ideia de estar fazendo isso daí, todo esse projeto. Sendo que o bate-bola não é nossa área, né? Então a gente teve que se enturmar com outros amigos, procurar saber como é que faz e tal. Teve uma pesquisa, um planejamento para poder Isso, entender como é que funcionava a coisa. isso, porque o perro, ele é praticamente, a gente só bordava os desenhos, né? Paetê e miçanga. E o resto a gente passava para costureira. Então a gente não tinha muita mão de obra. Agora o bate-bola não, o bate-bola ele é 99% artesanal, é Uhum. confeccionado pelos próprios entregantes da turma. Tem muita gente que terceiriza, né? Mas aí fica muito mais caro. Então a gente fazendo, a gente produzindo, a gente consegue baratear mais. Uhum. Então eu tive essa ideia de estar fazendo isso. Aí o meu filho sempre tem umas crianças brincando com ele e tal, as crianças se interessavam, ficavam olhando e tal. Aí eu tive a ideia de estar
fazendo isso, né? Resgatando eles, né? Aí eu dou aula de capoeira lá, eles já treinam capoeira comigo, crianças ficam sempre fascinadas por fantasia, né? Uhum, Brilho, uhum. cor e tal. Aí eu tive a ideia de estar passando também esse conhecimento para eles também, né? Porque é uma coisa nova para mim também e Sim. eu vou aprendendo junto com eles também, né? A gente ensina aprendendo e aprende. Quantas pessoas tem hoje no grupo? Entre crianças, adolescentes e adultos? São 12 pessoas. 12 pessoas. É, tudo família mesmo, Uhum. pai e filho. E só o amigo Fiuca, que ele não tem filho, aí ele tem 2 netos que tá na turma que brinca com a gente também, né? Aí a gente aluga ônibus, a outras turmas vêm no nosso carnaval, né? Que a gente bota uma saída, Uhum. né? Eles vêm para curtir a nossa saída e nos outros dias a gente aluga ônibus e vamos na saída deles. Então são essas pessoas que elas mesmas, esse grupo de 12 pessoas, adultos, crianças, adolescentes, Uhum. que confeccionam as fantasias. É, tudo confeccionado pela gente mesmo, menos a costura, Uhum. né? Porque aí a gente confecciona toda a fantasia, aí a gente manda para costureira, né? Leva quanto tempo para poder fazer uma fantasia? Praticamente um ano, Um ano. um ano, porque tem todo um processo, porque o pessoal que projeta essa fantasia, o pessoal já antecipa, já tem gente já projetando de 2026. Uhum. Aí quando você vai levar o desenho para o rapaz desenhar para você, você já entra numa fila enorme. Aí você fica esperando. Enquanto isso, você vai tentando produzir outras coisas, porque senão não dá tempo, né? E é praticamente um ano a confecção. E como é que funciona esse processo de produção das fantasias? Para além dessa etapa, você falou nos bastidores, a gente estava falando, você falou sobre o desenho, sobre um vetor, não é isso? Uhum, Como é isso. que funciona esse processo? Quem é que escolhe o tema? Como é que funciona a escolha desse desenho, dessa arte que vai ser confeccionada para o próximo ano? Então, eu e o Fiuca, né, que somos responsáveis lá pela turma, ele é responsável junto comigo, a gente senta, né, com as crianças também, né, e a gente bola. Mas até hoje, a ideia veio das crianças, né, Uhum, porque ficam vendo o desenho e tal, aí o primeiro foi o meu filho, que escolheu o Hulk Gladiador, né, uhum, aí o segundo desse ano do ano passado, de 2024, foi eu que escolhi, né? E o do ano que vem foi outra criança, né? Também que escolheu. Então a gente escolhe o tema, aí a gente faz o contato com o desenhista, né? O uhum. rapaz desenha pra gente. Aí tem gente que. Aí cada desenho depende de como é. Tem o realismo, né? E tem o desenho animado. Cada um é um valor. E nem todo mundo faz o realismo. Uhum. Aí a gente contrata essa pessoa, ele faz o projeto para a gente, depois a gente envia para outro rapaz que vetoriza, separa as cores, para a gente levar para outro profissional para poder revelar as telas. Que aí a gente que entra as crianças, né? Que a gente passa o que a gente vai aprendendo Sim, também com os sim. amigos, a gente vai ensinando as crianças o processo de mistura de tinta, glitterar, puxar o rodo, Todo mundo tinta. faz tudo ou cada um fica responsável por uma etapa? A gente faz um rodízio, Uhum. porque cansa, você ficar puxando um rodo, às vezes o cara cansa tal, e quando é um pedaço menor, a gente bota as crianças para puxar a tinta, né? Com um rodo menor, tem O rodo. que é puxar o rodo? A gente faz a estampa, ela é feita de silk, né? Uma Uhum, tela que é revelada, que a gente paga o profissional para poder fazer. A gente bota a tinta, né? E puxa com um rodo de silk. uhum, Aí o desenho transporta para o nariz dobrado, que é para uhum. onde coisa. Aí a gente vai e pega, joga o glitter. Mas aí nessa puxada de rodo sempre cansa. Aí a gente reveza. Quando tem um pedaço pequeno, porque corre o risco de poder borrar, a gente passa para uma criança, né? Deixa a criança puxar ali para ir pegando, né? A manha das coisas e tal. Mas a gente faz um rodízio. Acaba que todo mundo faz um pouquinho de cada E coisa. esse rodízio é bacana porque aí todo mundo aprende a fazer todo o processo. Isso aí. Não tem uma pessoa só
especializada numa etapa, né? Todo mundo acaba É, é, o que você fundou aí, teve idealizou fundar a Turma da Maloca em 2022 e é uma pergunta que eu acho importante. Qual é a importância desse projeto para dentro da comunidade, na vida dessas crianças, na vida desses adolescentes? é, 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 eu já tenho eu me preocupo muito, né? Porque eu sempre fui de rua, assim, de brincar, soltar cafifa, bola Uhum. de gude, peão. Então eu vejo que as crianças hoje estão mais concentradas em celular, né? Sim. Eles estão. Ninguém joga mais Mais a bola de gude, conectado. conectado com Ninguém celular. mais Então, arrebenta o dedão do pé, né? então a gente. Aí eu dou aula de capoeira, né? Para eles, e vi a oportunidade de estar pegando elas também para ocupar também, né? Que Uhum. aí é menos tempo no celular também, né? O pessoal tá muito conectado, né? Sim. E elas gostam bastante, porque se suja, é brilho, e eles gostam, eles adoram. Aí estamos. O projeto de capoeira tem quanto tempo? Tem 3 anos. 3 anos. Surgiu um Três pouquinho anos. antes I- da Isso, turma da Maloca, isso. do Dois mil bate-bola. e vinte e um. 2021 eu iniciei numa praça, Uhum. né? Mas aí Também lá no bairro Califórnia. no bairro Califórnia. Mas aí eu comecei a ter algumas barreiras, né? Porque na hora que eu chegava para dar aula de capoeira, aí o pessoal queria jogar bola. Aí, às vezes, dividia a quadra, né? Aham. Dividia a quadra para a gente estar. Eu ficava numa parte dando aula e eles jogando bola. Mas aí, quando eu botava as crianças para gingar, a bola ia pro lado do coisa. Aí correu um risco de da Sim, criança se sim, machucar com a bola e tal. Aí eu preferi. Aí eu dou aula na minha casa, né? No meu quintal mesmo. Né? desde 2021. 21. 21.